Olá, olá pessoal, estamos começando mais um programa Mystic Fair Brasil. Este programa, você sabe, é o programa que traz todas as novidades, tudo o que estará presente na Mystic Fair, que é a primeira grande feira esotérica que vai acontecer aqui em São Paulo, nos dias 9 e 10 de outubro, ou seja, na semana que vem, já estamos aí, está chegando a data, faz um tempinho que a gente está aqui fazendo os programas, né? Parecia que nunca ia chegar. Tá chegando, é semana que vem. Então programe-se, coloque aí na sua agenda, faça, né, uma programação das atividades que você quer participar na Mystic Fair. São muitas, são mais de 250 atividades que incluem palestras, oficinas, ambulatórios, laboratórios, ou seja, um mundo de coisas, um mar de coisas para que você possa participar, estar presente conosco neste final de semana, que eu tenho certeza será um final de semana mágico, encantador, que vai tocar cada um de nós que lá estaremos. Então programe-se, entre no nosso site para você ficar por dentro de tudo que vai acontecer. É muito simples o endereço, é www.mysticfair.com.br. Se você quiser informações por telefone, é 11 São Paulo 2865 7364. Hoje nós estamos com um programa muito especial. Eu vou receber duas pessoas muito queridas. No primeiro bloco eu estarei recebendo a Regina Azevedo, que vai falar um pouquinho sobre a neurolinguística. E no segundo bloco eu vou falar com a Cláudia Issa, que vai falar um pouquinho pra gente sobre a cura psíquica, o que é a cura psíquica. Mas neste primeiro bloco, eu estou revendo, já faz alguns anos que eu não vi a minha querida amiga, né, Regina Azevedo, que vem desenvolvendo um trabalho já há muitos anos. A gente estava conversando aqui nos bastidores, inclusive, que eu já conhecia ela antes dela me conhecer. Então... Essa é uma história inédita. Faz tempo. Eu mesma não sabia, Claudinei. Olha que bárbaro. Obrigado por você ter aceitado o nosso convite. É um prazer ter você aqui. Fico honrada com o seu convite. É muito gostoso voltar às origens, né? E hoje eu fiquei pensando, há quanto tempo eu conheço o Claudinei? Aí eu fui lá na minha biblioteca. Olha só, pessoal. E peguei o seu primeiro livro, Wicca, A Religião da Deusa, com uma linda dedicatória. E constatei que isso aconteceu no dia 31/9/2000, faz 10 anos, Claudinei. Uma vida, gente. Eu era tão mais magrinho, tinha cabelo, isso né? Eu ia perguntar, você tinha cabelo? Não tinha, porque eu usava curtinho. Era curtinho e eu era, né, mais magrinho, agora estou um pouquinho mais gordinho, né? Coisas da vida. Mas o carinho continua o mesmo. Claro, eu fiquei muito honrada com o seu convite para participar da Mystic Fair. Eu gosto muito de ter espaços para divulgar esse trabalho da programação neurolinguística e vai ser muito bacana estar lá com vocês no dia 9, às 16 horas. Às 16 horas. É o prazer e a honra, Regina, é todo nosso, né? Principalmente meu. Você foi uma das pessoas que eu logo primeiro pensei, falei, eu preciso chamar a Regina. Ainda bem que você aceitou. Obrigada. Bom, Regina, pra gente começar, fala um pouquinho pra gente, que você tá aí, né, nesse ramo da espiritualidade, já faz muitos anos, né? Como eu tava falando, eu tinha 12 anos e ela já trabalhava com isso. Eu já tinha bem mais de 12 anos. Não, isso a gente não conta. Não, deixa pra lá. E qual é, assim, a sua formação acadêmica, a sua formação profissional e o que levou você ao ramo da espiritualidade? Ok. Bem, a minha formação acadêmica, eu sou formada em editoração e jornalismo pela Escola de Comunicações e Artes. Depois eu fiz um mestrado na Escola de Comunicações e Artes, na área de programação neurolinguística, uma coisa assim inédita, porque ninguém queria mexer com esta coisa. E eu consegui levar para a Universidade de São Paulo o tema. Tenho tido alguns bons retornos, várias pessoas já me procuraram e querem desenvolver esse tema com maior profundidade, e isso me deixa muito, muito contente, né? E nessa questão de ser formada em jornalismo, eu fui trabalhar na revista Planeta, alguns anos atrás, e foi lá que eu comecei a me envolver com essa questão da espiritualidade, né? A minha questão sempre foi, de fato, relacionado ao poder da mente. Tanto que o primeiro trabalho que eu desenvolvi na revista Planeta foi uma matéria sobre visualização criativa. Aquilo me pareceu tão mágico, né? E de fato aquela magia funcionava, porque eu experimentei antes de divulgar a matéria. E depois a programação neurolinguística, muitos anos depois, veio explicar para mim como aquilo se dá em termos neurolinguísticos, de fato.
Nossa. Então, essa foi a minha trajetória. Como você começou. Comecei com a visualização criativa, depois teve todo um caminho, né, pela psicologia junguiana, uma pesquisa em torno da psicologia junguiana, e hoje eu estou empreendendo um doutorado no Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo, ainda sobre programação neurolinguística, né, que será poder e liderança, né, relacionado ao discurso do Milton Erickson, que é um dos inspiradores da programação neurolinguística. Muito interessante. Fala pra gente, Regina, porque o pessoal existem muitas visões equivocadas sobre a PNL, né? Sobre a programação neurolinguística. Então, assim, quais seriam as bases da PNL? Então, as bases da programação neurolinguística são a gramática gerativo-transformacional do Noam Chomsky, que foi o que eu estudei no meu mestrado, né, os postulados de linguagem, as formações discursivas em torno, né, dessa gramática gerativo-transformacional, como é que você fala as coisas e como seu cérebro compreende. Uhum. Depois existe esse discurso ericksoniano, que é um discurso voltado ao lado da hipnose, da auto-hipnose, o autoembruxamento, digamos assim. E existe também uma coisa da Gestalt, do Fritz Perls, e existe também uma linha focada nas relações, né, entre pessoas, da Virginia Satir, que era uma terapeuta de família, que tinha uma maneira muito especial de tratar os problemas de família. A gente poderia dizer, então, que a PNL ela se baseia no nosso poder mental, no poder da nossa mente, aliado ao poder da palavra. A gente poderia resumir basicamente isso. Então, as palavras, elas têm poder realmente? E que tipo de poder as palavras têm? Olha, as palavras têm, de fato, poder porque elas simbolizam determinadas, digamos assim, determinadas sensações, determinadas expressões, né, próprias, vivenciais, e mediante o que você diz, você impressiona e interage, né, em todo o universo ao seu redor. Né? Então, esses dias eu fui procurada por uma equipe da escola, da Fundação Casper Libero, lá a Escola de Jornalismo, e eles estão fazendo uma monografia, um TCC, exatamente sobre isso. E eles me questionavam, né, a respeito de palavras ditas emblemáticas, aquelas que carregam um estigma. E eles exemplificaram dizendo, há pessoas que jamais falam câncer, jamais falam diabo, né? Falam aquele lá, o avesso, né? Exato. Inclusive é um jargão médico, que eu não sei se técnico ou até uma questão de delicadeza. Eu tenho uma amiga médica que ela só se refere a câncer falando em CA. Fala, tinha um CA de boca, tinha um CA no esôfago, nunca fala a palavra câncer, né? Que é pesada, né? E eu me lembro também agora, né, conversando com você, de uma história de minha avó. Minha avó sempre falava assim, aquele que teve aquela doença lá nele, ela distanciava bem, né? Porque ela era tão facilmente impressionável pelas palavras que ela evitava trazer para perto dela esses conceitos considerados pesados, negativos, né? Então, qual é o verdadeiro poder da palavra, que é a questão neurolinguística? É o poder de você, uma vez, né, temendo aquilo, ou procurando ficar distante daquilo, você de fato já mobilizar todo o seu sistema imunológico para que aquilo, para se permitir que aquilo te atinja, né? Então é dessa maneira que a palavra funciona. Eu me lembro quando era criança também, que o Zé do Caixão, ele tinha um programa, e ele mexe, eu encontro com ele nos programas de televisão por aí. Como diz agora, né, eu dizia recentemente Chico Anísio, naquele personagem dele, o Bento Carneiro, ele pinchava uma maldição, né, e ele fazia melhor ainda, porque ele é um artista sensacional, um ator extraordinário, ele falava assim, você, né, então é claro, quando você diz você vai fazer isso, a pessoa já assume que a coisa é com ela. Exato. Então ela já se abre, né, para receber aquela coisa boa ou ruim. E se ela temer o que for ruim, aí de fato ela é uma presa fácil para que a palavra o impressione negativamente. Olha só, nós já temos algumas pessoas que estão conectadas aqui conosco, Regina. Que ótimo. A Ana Maria Capanema, ela está falando que é a primeira vez que ela entra por aqui. O Sérgio Lourenço, ele está falando que está feliz por estar conectado hoje, que o programa seja bom e tal. E ele faz algumas perguntas aqui para a gente. Então, através dos outros idiomas, podemos contatar por meio do que foi dito que as palavras em si
carregam um poder pela carga emocional dita pela pessoa ou então pela força vibracional das letras? Eu não acredito tanto na questão da força vibracional das letras, embora exista toda a teoria da cabala, essa coisa que fala, se relaciona a isso, né? Pode ser realmente que as letras, a sonoridade, os sons tenham uma memória, né, vibracional. Isso pode existir, eu acredito que possa existir. Mas a questão da compreensão da palavra no próprio idioma, ela é importante. Da carga simbólica. Da carga simbólica, exatamente. Porque nós, seres humanos, nós somos, nós nascemos falantes, né? Que é o que diz a teoria da gramática gerativa transformacional. No momento em que você é dotado de um aparelho fonador, né, que lhe permite falar, você já nasce em meio a todo um vocabulário, aquilo já torna você uma criatura falante. E você vai aprendendo determinados significados para as palavras, né? Então, há pessoas para quem vitória é uma coisa lá distante, uma coisa que acontece com os outros, não com ela mesma, né? E se você foi criado por pais que sempre experimentaram e compartilharam, vibraram com as suas vitórias, aquilo para você é uma coisa que faz parte do seu repertório. Então é muito uma questão de repertório, né? Certo. Queria aproveitar para saudar a Ana Capanema, que é minha amiga do Facebook, olha só. E que eu só conheço virtualmente, que agora estou adorando, Ana, você ter feito a gentileza de nos acompanhar aqui também. Muito obrigada, hein? Esse mundo virtual é uma coisa. É uma coisa impressionante, a gente conhece é bonita, e nos aproxima tanto, depois a gente conhece as pessoas, faz grandes amizades. Eu tenho muitos amigos que eu conheci pela internet. Regina, você tem vários livros publicados. Tenho bastante. Bastante, um monte. Ela trouxe alguns aqui que a gente vai mostrar. Quais os livros que você já publicou? Olha, os que eu publiquei, que são mais afeitos assim, a essas questões de programação neurolinguística, de visualização, de pensamento positivo e tal. O primeiro deles foi O Prazer em Conhecer-se, né? É para mostrar assim, Pode. Garota propaganda. Deixa eu mostrar aqui, ó. Cadê? O Ale, será que ele vai vir aqui para aproximar? O Prazer em Conhecer-se. Prazer em Conhecer-se. Ele traz uma série de artigos que foram publicados na revista Planeta sobre, como é que se fala? Emoções negativas, como lidar com as emoções negativas. Né? Então, na época, havia todo aquele nosso estudo acerca de inteligência emocional, como trabalhar com as emoções. Está na quinta edição já deve ter ultrapassado, né? Exatamente. E realmente é um livro assim prático, né, que traz várias histórias em que você de fato vai se encontrar nelas, porque você vai perceber como essas emoções negativas que são comuns a todos nós, né, elas envenenam o nosso corpo, o nosso espírito, a nossa mente, como elas nos impedem de progredir, né? E como eu sou muito pragmatista e pragmática, eu costumo sempre trazer no final de algum capítulo, de todos os capítulos, aliás, sugestões para que as pessoas experimentem algumas coisas para debelar essas emoções negativas. Olha que legal. Tem um outro. Na sequência do Prazer em Conhecer-se, a gente trabalhou Redescobrindo o Prazer de Viver, que era um livro focado em 4 temas fundamentais: família, autoestima, trabalho e cidadania, né? Todos eles bastante atuais. E dentro desses temas a gente fala sobre relacionamentos, a gente fala sobre prosperidade no sentido do trabalho, né, no sentido dessa coisa artesanal que volta a ter do prazer de fazer bem feito, fazer quase que perfeito, fazer de maneira única e pessoal. Então, esse é um outro. Novas propostas para a sua vida na virada do milênio. É isso aí. E aí depois, quando eu completei 25 anos de carreira, eu resolvi fazer um livro para as minhas amigas. Então era um livro que eu chamei de Mulher de Verdade. Ele tinha alguns artigos também já publicados em algumas revistas, e aí eu escolhi mais alguns temas que eu achei que serviriam para compor, né, o livro. E é um livro que fala sobre a mulher nos seus mais variados papéis, né? A mulher mãe, a mulher amiga, a mulher companheira, a mulher profissional. E tem também aquelas coisinhas de mulher que toda mulher gosta, os toques femininos, vamos brincar um pouco com feng shui, vamos brincar um pouco, né, com algumas coisas ligadas ao lar, aos animais, algumas né? dicas. A teoria também do 5S aplicada, né, ao dia a dia feminino, do universo feminino. Bem bacana, é um trabalho que eu gosto muito, né? Recentemente, aí na época da Copa, eu até fiz uma experiência, lancei um e-book, um audiobook que chama No País do Futebol, né? Também foi uma experiência deliciosa, né?
entrar nesse universo dito mais masculino, né? E eu juntei a biografia de 11 grandes atletas de todos os tempos, incluindo, é claro, uma mulher, né? A nossa super campeã Marta, e fiz uma seleção, que não é bem uma seleção, vocês sabem que mulher não entende muito de futebol, né? Então não é uma seleção direitinho, né? Tem um goleiro só, e vários outros craques em outras posições, mas algumas podem colidir, mas há que se perdoar a ignorância feminina no que diz respeito ao futebol. Mas ó, eu não sou mulher que não entendo nada de futebol, viu, gente? A gente de vez em quando torce, né? Eu torço, quando o Brasil joga eu torço e tal, mas eu não entendo nada, a bola vai para um lado, vai para o outro, apita, não sei nada. Isso é o melhor, é aí que a gente não fica nervoso e se diverte. E a dieta da preguiça? A dieta da preguiça, então, aí tem a parte da editora, né? Você sabe que, além de escritora, eu tenho também uma editora. Chamada OPE. Chama-se Outras Palavras, agora nós abreviamos, né, por conta da internet para OP Livros. Né? A OP Livros é uma editora focada na qualidade de vida, no desenvolvimento pessoal, e agora nós transformamos também numa livraria virtual. E o objetivo primeiro é resgatar aquela coisa do livreiro. Você falou já de um grande amigo nosso, Luiz Pellegrini, que tinha aquela livraria Zipac. Todos nós aprendemos muito com aquela livraria. Era um templo pra gente. Era um templo, por quê? Porque existia lá um guru, que era Luiz Pellegrini, que conhecia tudo de tudo. E quando você chegava lá, eu desesperado para fazer uma matéria, falava, Luiz, preciso fazer uma matéria sobre, né, sonhos, o significado dos sonhos. Aí ele falava, Regina, então você vai ler primeiro esse, depois esse, depois esse. Então nós estamos resgatando isso para nós, na OP Livros, né? Então a pessoa manda lá um e-mail e fala, eu quero aprender sobre isto. Então começa lendo aqui, que tal você ler isso, né? Que é uma coisa que as pessoas não têm mais nas livrarias virtuais, principalmente. Infelizmente. Todos os seus livros são pela OP, né? Pela UP. OP Livros, isso. Tá. A Dieta da Preguiça foi um livro que eu encomendei para 2 doutoras em nutrição. Olha, eu preciso desse livro. Porque eu sinto que as pessoas não têm tido muito tempo para se alimentar corretamente. Não é uma dieta só para ficar sarado, para ficar magrinho, não. É uma dieta para você aprender a equilibrar a sua alimentação no dia a dia, comendo fora, né, de casa, que é a realidade de muitos. Cheio de cardápios. Né? Tem cardápios, exatamente. E esses preguiçosos que a gente fala na dieta da preguiça são justamente aqueles que se parecem conosco, né? Ou são pessoas ocupadas, ou são solteiros, os descasados, os adolescentes que vão estudar fora, os idosos que não vão cozinhar só para eles, né? Muito legal. Então essa é uma novidade. É muito legal, estou vendo aqui, tem uns cardápios, tem assim, tem o de jejum, o lanche, o almoço, o lanche da tarde, o jantar, são coisas que a gente encontra na rua mesmo. Exatamente. Você está na rua, você está andando, você tem como encontrar, por exemplo, um pote de iogurte ou uma barra de cereal. Então são dicas para que você tenha uma alimentação balanceada com coisas nada que a gente encontra na rua. E tem as dicasinhas para quem quiser emagrecer um pouquinho, quem quiser engordar um pouquinho, também tem as dicas. Muito legal, viu, gente? Recomendo. Esse é bacana, já vai ficar para vocês. E você tem um pequeno livro do Tal. O pequeno livro do Tal é fruto de uma experiência bacana também dos tempos de Planeta. Eu entrevistei o mestre Liu Pailin na ocasião e me propus aprender Tai Chi Chuan. Aí não consegui. Pratiquei 1 ano e meio. Eu comprei 2 DVDs, também não consegui. Foi difícil, desisti. E agora, 13 anos depois, reencontro a mestra Jerusha Chang, né, no Parque de Ibirapuera, na Uma Paz. E estava procurando uma prática física, né? E reencontro a mestra e já estou com ela há 3 anos, né? Praticando novamente o Tai Chi Chuan, e a convidei para escrever. Conseguiu dessa vez? Claro, há 3 anos. Olha, há 3 anos, ininterruptos. Acho que eu vou lá para ela me ensinar, viu, gente? Exato. Prática super prazerosa do Tai Chi Chuan. E como ela trazia, né, para nós, resgatava esses conhecimentos tão bacanas do mestre Liu, nós então aproveitamos e pedimos a ela que recolhesse isso em pequenas gotas, né, a maneira do Tal mesmo, de sabedoria, e ela reuniu neste pequeno livro do Tal. Nós temos mais algumas pessoas que estão conectadas aqui, Regina. A Marisa está falando, linda, sempre li o que você escreve, parabéns pelo trabalho. Ai, que Marisa Petkov. A Letícia Viana, ela está fazendo uma pergunta. Ela, Regina, você acredita que se a pessoa se condicionar a ser positiva, os acontecimentos ditos difíceis atingirão menos do que as ditas pessimistas?
Sem dúvida, porque é um estado de espírito que coloca você em alerta, né? Lá na palestra a gente vai explicar muito bem esse mecanismo, sabe? Nós vamos falar sobre as generalizações, as distorções e as omissões ou eliminações, que seria o caso aí que diz respeito à questão da Letícia. Por quê? Quando você elimina algumas coisas, né, do seu repertório, você fica focada só naquelas outras. Então, se você elimina a possibilidade de sucesso, tudo que você olha é fracasso. Da mesma maneira, quando você elimina a possibilidade de fracasso, você fica focando no sucesso. Agora, isso não é apenas um condicionamento. Isso é toda, vamos dizer, uma estrutura linguística que existe na sua cabeça e que você precisa aprender a lidar com ela. À medida que você aprende a lidar com ela, as estratégias são poucas, sabe? São simples, mas na maioria das vezes você não aprendeu a lidar com isso, né? Ninguém ensina pra gente como é essa magia. Você falou no começo que a neurolinguística era mal vista, e é mal vista por isso, porque as pessoas tentam implantar por meio da neurolinguística, conteúdos que dizem respeito a elas, que eles acham importantes. Então eu chego aqui e digo, Claudinei, vamos montar um workshop para todo mundo ganhar dinheiro? Claro, quem não gosta de ganhar dinheiro? Todo mundo gosta. A pessoa vem contente, pensa que vai lá aprender a ganhar dinheiro, ela até aprende, mas se não for o querer dela naquele momento, nada daquilo vai servir para ela, entendeu? Exato. E ela tem que entender que a estratégia para ganhar dinheiro, para arrumar um namorado, para arrumar um bom emprego, para aprender a estudar, é sempre a mesma estratégia. A mesma estrutura, né? O mesmo pilar central. A estrutura é a mesma. Agora, ela tem que querer, né? E se não houver esse querer, se ele não for legitimado pela vontade da pessoa, nada do que você passe à pessoa vai causar o efeito desejado. Olha, a Nitz Lemos, que é do Rio de Janeiro, ela está falando: olá, boa tarde, estou trabalhando com o que chamo de determinações mágicas, ultimamente. Algo ligado a técnicas de auto-hipnose que conheci na adolescência. Resumo da ópera: a coisa funciona perfeitamente, a não ser com cigarro. Não estou conseguindo expurgar isso da minha vida. Tem alguma dica para fumante renitente? Olha aí, olha a palavra te traindo. Não é que você não está conseguindo, você não está querendo, não é? Existe alguma coisa em você que faz com que você tenha esse apego ao cigarro, que pode ser, sei lá, um símbolo de autoafirmação, um símbolo de feminilidade, um símbolo de poder, de rebeldia, sabe lá o que pode significar o cigarro para você, né? As pessoas têm que aprender a ser um pouco mais assertivas no dizer, né? E assumirem um pouco mais a responsabilidade do dizer: eu não quero fazer isso, não é? Eu penei muito também com a questão de tocar um instrumento, né? O tempo todo eu fiquei brigando: puxa, eu não sei tocar piano, eu não sei tocar violão. Na verdade, claro que eu sei, eu teria que praticar, não é? Mas eu priorizei outras coisas na minha vida. Um dia esse saber virá para mim, não um saber magnífico, né? Eu nunca seria um toquinho tocando violão, mas eu seria a Regina tocando, né, de alguma maneira, do meu jeito. Algum instrumento. Bom, Regina, as pessoas que querem entrar em contato com você tem um e-mail, tem um blog, tem o site da editora. Passa pra gente. Bom, site oplivros.com.br, lá no contato vocês nos encontram. E-mail regina.azevedo, tudo junto, @gmail.com. E o blog? O blog é Regina Azevedo, tem 2 As, tá? Não é Regina Azevedo, é Regina Azevedo, jornalista.blogspot.com ou reginazevedo.posteros.com. Olha só, pessoal, se você quer conhecer um pouquinho mais do trabalho da Regina, se ficou encantado, que eu tenho certeza, né, como todos nós sempre ficamos quando ouvimos ela vai estar dando uma palestra lá na Mystic Fair Brasil no dia 10/10, às 4 horas da tarde, às 16 horas. O nome da palestra é Programação Neurolinguística, desvendando a estrutura da magia. Vai lá, coloca essa palestrinha aí na sua agenda, porque vale a pena, viu? Regina, queria agradecer muitíssimo a sua presença. É um prazer imenso ter você aqui com a gente. Logo, logo a gente vai se ver, né? Semana que vem. Claro. E, nossa, não tem nem como agradecer. Quero agradecer a você, ao espaço que você abre aqui para a gente conversar sobre essas coisas gostosas. A todos os nossos amigos internautas que participaram, muito obrigado de coração. Beijo, Letícia, Ana e todo mundo que ainda não foi citado aqui, mas que depois nós vamos receber as perguntas e responder a vocês. Pessoal, daqui a pouquinho, no segundo bloco, a gente volta para falar de cura psíquica. Fiquem aí, até já.